E é isso que faz a fé ser incrível. Não é o tanto que eu sou capaz de pregar, é o tanto que você é capaz de acreditar e obedecer o que você ouve. Por exemplo, todos ouviam o testemunho de Jesus, mas ela, ao ouvir o testemunho de Jesus, vai inaugurar um método que ninguém ainda havia inaugurado antes dela. Porque qual é o método? E a todos quanto ele tocava, estes eram. Só que ela não pode ser tocada por ele. E aí ela vai chorar em casa? Não. Ela vai sozinha começar a desenvolver diante do que ela ouviu. E o que ela ouvia? Ela ouvia falar dos milagres que Jesus fazia. Imagine essa mulher ouvindo dizer que Jesus tocou no esquife. Outra lei que Jesus nunca quebrou. Qual? Nunca tocou no morto. Tocou no esquife. Ele tem tanto poder que ele toca no esquife. O esquife passa a vida para o morto e o morto levanta. Eu imagino, isso aqui sou eu que estou falando, eu estou imaginando uma pessoa sendo edificada pelos testemunhos do que ela ouvia, porque o texto diz que naquele período, o que motiva ela a sair de casa é saber o que ele já tinha feito. Você precisa entender que tudo o que você quer ver Jesus fazer na sua vida depende de como você reage ao que ele já fez na vida de outras pessoas. Isso edifica, isso motiva, isso anima, isso levanta. Então, diante daquilo que ouviu, ela começou a desenvolver um método. Se tão somente eu tocar, esse é o melhor método de fé que você pode desenvolver quando você decide viver um milagre. Preste atenção que eu vou repetir. Esse é o melhor método de fé que você pode desenvolver quando você decidir viver um milagre na sua vida. Que método é esse, Camila? Faça um plano que só dependa basicamente de duas pessoas. A primeira, de Deus, a segunda, você. Ela dizia, se tão somente meu vizinho me ajudar, não. Se tão somente um patrocinador me ajudar, não. Se tão somente eu conseguir uma arroba, não. Se tão somente eu fechar um negócio, não. Se tão somente eu tiver um apoio na sociedade, não. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Quem precisa sou eu, quem vai tocar sou eu, quem crê sou eu. Às vezes Deus deixa você perder todas as expectativas a seu redor. Às vezes Deus permite você perder tudo aquilo que geraria apoio ao seu redor. Não é porque Ele quer te castigar. Veja, só consegue desenvolver um método e inovar. Só consegue... Meu Deus, olha, ela está vivendo o que outras pessoas viveriam, mas de um jeito que ninguém nunca viveu. E o grande segredo é esse. Veja, o mesmo operador de milagres, o mesmo Cristo que curava quem Ele tocava, é o mesmo Cristo que agora vai curar quando será tocado. É o mesmo. Então veja, ela vai viver o que outras pessoas viveram, mas de um jeito que ninguém nunca viveu. E é isso que torna uma história especial. Agora, olha a situação dessa mulher. Se tão somente eu tocar, 12 anos, hemorrágica, 12 anos, sem expectativa do entorno, 12 anos sem frequentar as festas em Jerusalém, 12 anos sem ter oferta aceita, 12 anos sem cantar as músicas de Israel, 12 anos sem ser reconhecida como a filha de Sião, 12 anos. E o que tem de doença psicossomática, o que tem de tanta coisa ali acontecendo, irmão, não dá nem tempo de explicar aqui. Só que essa mulher tem uma base firme. Então às vezes você perde, Deus permite uma sucessão de perdas, e de dores, e de dissabores, e de reveses da vida, por um motivo. Ele quer canalizar toda a sua expectativa em um único lugar. E a gente só consegue canalizar a nossa expectativa de maneira integral, verdadeira, visceral, em um único lugar, quando de fato não há mais apoio em nenhum outro. Quando Deus deixa de ser a sua opção e começa a ser a sua única escolha. O que tem a perder? Quem não tem mais nada a perder. Entende? É o caso dela. Então, o que pior do que eu já vivo pode acontecer comigo? Então, se tão somente eu tocar, ela vai desenvolver um plano muito simples. Existem planos que só vão dar certo se você caminhar nessa parceria. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Perdeu tudo, canalizou a expectativa em uma única pessoa.
E dependeu de um único esforço. Qual? O dela. É um plano simples, é ou não é? Os melhores planos são os mais simples. E os mais simples são os que dão mais trabalho. Porque requer de nós sacrifícios emocionais e não tão logísticos. Requer de nós decisões internas. E aí ela vai e toca na orla das vestes de Jesus. E o texto diz que na hora, quem me conhece sabe o quanto eu amo esse texto. Na hora se estancou no corpo a hemorragia. E sentiu na hora no seu corpo. Está curada daquele mal, daquele flagelo. Ela sentiu na hora, 12 anos, mas foi liberta na hora. 12 anos, mas foi curada na hora. Sentiu no corpo. E aí eu sempre brinco dizendo que ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Pode reparar, uma multidão te aperta. Não, me tocou, de mim saiu poder. Extraíram de mim poder. Tiraram de mim virtude. Eu não dei, tiraram. Você está entendendo isso aqui? Tiraram de mim, saiu virtude. Mestre, a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? E virava-se para trás para ver. Que isto fizera, artigo definido. Ele sabia que era uma mulher. Ele só está dando para ela uma oportunidade dela dizer que foi ela. Por quê? Porque ela foi lá e pegou o que queria. Mas agora ele vai dar o que ela precisa. Porque ela precisava da cura do corpo, sim ou não? Ela sabia o que ela queria, sim ou não? E essa mulher sempre buga com a minha mente. Tanto que eu vou falar de Jairo, mas ainda não consegui parar de falar dela. Ela buga com a minha mente, porque essa mulher pega, não pede, leva. E se Jesus não chama, nem obrigado ela dá. Ela vai embora. Que fé é essa? Catuca 2 aí diz, essa fé que eu quero. É essa fé que eu vou fazer uma campanha no culto fé para ter. É essa fé que eu quero. A fé que chega aqui, pega, pega, pega. Eu não vim pedir, eu vim pegar. Eu não vim pedir, eu vim pegar o que é meu. Que fé é essa, irmão? Respeita a fé da irmãzinha. Esquece. Aí às vezes a gente olha para uma atitude dessa e a gente fica assim: Senhor, não entendo. Estou fazendo campanha 7, 14, 21, 42 e ainda não tive vitória. Aí vemessazinha. Leva mal não, vou falar um negócio aqui na minha concepção, tá? Eu que estou falando isso. Eu fico imaginando Jairo formalmente agendando o seu milagre, como nós costumamos fazer. Preciso que vá, preciso que faça. Toda uma logística. Toda uma logística. Aí ele indo, eu imagino o bichinho roendo a unha, já pensando, tem que ser rápido, e Jesus andando devagar, porque a multidão vai apertando, e está aparecendo, você sabe o que está aparecendo, e ele vai indo e aperta de um lado, aperta do outro, e eu fico imaginando Jairo indo e, meu Deus, vamos embora, tem que chegar, porque a menina, olha o que ele diz, está à morte, mas não morreu, então ela está enferma, mas se não correr, ela vai morrer. Então olha a ansiedade aqui, e aí de repente a caminhada que já estava devagar para. Aí eu imagino ele vendo aquele furdunço parado ali, e eu tô com pressa, e daqui a pouco, eu imagino, tá? Ele levantando o pescoço, parou porque quando vê aquela que há 12 anos ele tem que manter do lado de fora da sinagoga. Eu que estou imaginando que eles estão na mesma geografia e que ela é aquela que não pode entrar. Parece que eu imagino ele dizendo, olha só, não me atrapalhava lá dentro, agora está me atrapalhando aqui fora. E essa mulher vai receber de Jesus no caminho da casa de Jairo. E ela pega e eu digo, Jesus, a gente faz tanta campanha, tanta coisa, e no final parece que a gente ainda vai recebendo de maneira gradativa. Essa mulher chega, não te dá a parte do Senhor, ela pega, ela vai, se tu não chama, ela nem te agradece. E essa mulher recebeu. Como é que é isso, Senhor? O Senhor falou para mim, são vocês, falando de mim, que gastam tempo pedindo para usar o que já tinham autorização para tomar. É uma mania que a gente tem, já percebeu? A gente tem essa mania. Eu sempre digo isso, que mania é essa? É uma mania que a gente não percebe que é feia,
e que é carnal, porque a gente maqueia ela com falsa espiritualidade. Se você observar a multiplicação do azeite, se você parar para pensar ali na multiplicação do azeite, aquela viúva ajuda para Eliseu, 2 Reis 4, quem está comigo diga amém. Olha, meu marido, teu servo morreu, tu sabes, ele temia ao Senhor. Agora o credor está à porta a levar os meus 2 filhos como pagamento de uma dívida que o falecido deixou. Aí Eliseu fala para ela, declara-me o que tens. Tua serva não tem nada. Ora, se não tem nada, não vai acontecer nada. Tem uma botija de azeite. Então vai, pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Coloca dentro da tua casa, fecha a porta por detrás de ti, entra com os teus filhos. E aí a palavra é essa daqui, ó a palavra do milagre. Derrama o azeite da botija nos vasos. Olha o que Eliseu está mandando essa mulher fazer. Ele está dizendo, varejo vai abastecer atacado. Eu percebi que quem é dos anos 2000 para frente não entendeu. Não vai dar tempo de explicar, em casa pergunta para tua mãe. É o que tem menos abastecendo o recipiente maior. Só quem comprava a granel. Agora eu compliquei mais ainda a sua vida. Enfim. Aí olha a palavra dele. Derrama o azeite da botija nos vasos. O que essa mulher faz? Ela faz conforme a palavra. Eu quero que você complete isso, porque isso é pedagogia de fé. Ela faz conforme a palavra. Ela faz. Estou esperando o pessoal do fundo repetir. Ela faz. Ela não faz conforme ela acha. Ela não faz conforme ela pensa. Ela faz conforme a... Tio Flávio, é o senhor aí atrás? Te amo. Ela faz conforme a palavra. Qual é o nosso problema? Fazer conforme a gente sente. Aí olha o que ela vai fazer. Ela entra no quarto, um monte de vaso grandão, um monte de vasilha, e a botija pequenininha, porque a botija é vaso pequeno. Então ela tem pouca quantidade de azeite para muita necessidade de vasos. Já percebeu que todas as vezes que Deus quer fazer um milagre, Ele aumenta a demanda? Mas você fica esperando ter para fazer. E Ele está dizendo, se tu fizesse com o que tinha, eu aumentava a demanda e multiplicava. Mas vamos lá. Ela vai e entra no quarto. A palavra do profeta foi derrama. Qual foi a palavra do profeta? Não foi pensa, não foi ora, não foi consulta a Torá. Foi entra aí. Mano, ela entra, pega a botija e começa a derramar. Matematicamente falando, não é difícil explicar como a multiplicação aconteceu. Como é que o Senhor multiplicou o azeite? Óbvio que não é difícil. O Senhor multiplicou o azeite dentro da botija, sim ou não? Não, claro que não. Porque matematicamente falando, mesmo que ele lotasse a botija de azeite, ela não teria capacidade para encher os vasos que eram muito maiores do que ela. Então, o Senhor multiplicou o azeite dentro dos vasos? Também não. Porque antes de derramar não tinha azeite dentro do vaso. Então a multiplicação também não foi feita dentro do vaso. Em que momento que multiplicava? Em que momento? Era na transferência. Tá entendendo? Era na hora, era aqui, ó o fio do azeite, era aqui, ó. Era aqui que multiplicava. Agora, por que ela conseguiu ver isso? Ela conseguiu ver isso? E às vezes a gente não vê, porque o profeta disse para ela, entre e derrama. Ele não está mandando ela pedir, ele está mandando ela executar. A mulher do fluxo de sangue não pediu. A mulher do fluxo de sangue, sobre uma palavra que ela desenvolveu. Qual? Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ou seja, eu não estou indo para pedir, eu estou indo para executar o plano. Eu estou indo para fazer conforme a palavra. Volta pro azeite. Ela não entrou no quarto e disse, Senhor, eis aqui essa botija. Ela não disse, ai meu Deus, eu creio. Ai meu Deus, eu estou toda arrepiada. Para com essa falta de espírito, essa falsa espiritualidade. Recebeu a palavra, vai para cima e executa. O plano é mais simples do que você imagina. É mais simples do que você imagina. Catuca 2 aí, diz, vai pra cima. Vai pra cima. Tu tens de Deus uma palavra. Executa a palavra. Executa a palavra. Faça conforme a palavra. Mas não. Vou falar rasgado, que é pra todo mundo entender. Não. A gente é super crente, né?
Parece que quanto mais ora, mais crente é. Quanto mais língua estranha, mais crente é. Quanto mais propósito, mais crente é. Irmão, leva mal não, mas às vezes não. Porque fé não tem a ver com quantidade de coisas que eu sou capaz de fazer. Fé tem a ver com obediência. Não é a capacidade que eu tenho de sentir, é a capacidade que eu tenho de executar mesmo quando eu não sinto. Você está me entendendo? Não é sentir para fazer, é fazer até sentir. Agora, entenda isso. A gente fica cozinhando o milagre em banho-maria. Porque, vamos falar a verdade, se tu não executa a palavra na hora que tu recebe, olha o que acontece, ó. Para olhar a cena, vem comigo, na Bíblia, ó. Para olhar a cena. A mulher entra no quarto, o credor tá na porta. Os filhos estão do lado de dentro e os vasos tudo no quarto. Ou na casa. Aí lá tudo é vaso. Imagina cada bocarra aberta de vaso. Aí tu imagina a botija. Eu não consigo imaginar a botija, é um pouquinho maior do que isso aqui. Tu imagina se por um momento ela reflete. Esse é o nosso mal. Refletir sobre coisas que não combinam com a palavra. Se você refletisse sobre a palavra. Mas não, aqui. Aí tu imagina ela entrando. Olha para a botija, olha para os vasos. Olha para a botija, olha para... Aqui, já diminuiu. Aqui, ó o crente que não executa porque diz que é espiritual. Deus, eu quero te apresentar essa botija. Quero colocar essa botija nas tuas mãos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Se for de antigamente, vai dizer: amantíssimo Deus e eterno Pai, tá aqui essa botija, eu sei que tu pode fazer ferver. Eu sei que tu pode, tu pode. Tu vai, e os vasos tá tudo lá. A mulher não faz uma oração, porque ele não disse entre e ora. Ele disse entra aí. Não dê tempo para a lógica sucumbir à palavra do milagre. Deus mandou comprar, não faz conta. Vai lá e compra. Se foi Deus que mandou comprar, não dê tempo à lógica. Execute o milagre. Então, só para você entender, é por isso que ela consegue ir lá e não pedir. Ela consegue ir lá e sacar, pegar. Aí ela pega o milagre. E Jairo, eu imagino Jairo desesperado, porque qual é a situação de Jairo? Jairo chegou com a fé que ele tinha. A fé de Jairo não é uma fé que rouba a cena. E agora, Camila, agora eu vou pregar para você. Vamos falar a verdade. Se todos aqui tivessem a fé da mulher do fluxo de sangue, a verdade é que esse culto já tinha acabado para você nos primeiros 5 minutos. Porque a peregrinação, que poderia ser uma cruzada de milagre para todos, para ela, meu irmão, foi o tempo de um toque. Ela já estava indo embora. Você leu comigo o texto. Foi Jesus que disse: para, quem? E ficou procurando. Parece que eu vejo ele encolhida tentando, ó. Aí ele diz, ele chama: quem me tocou? Ai, muito tremendo. Ai, fui eu. Estava doida para ir embora. Pensei que o senhor não ia perceber. A gente tem disso, né? Então veja. Agora, olha a situação de Jairo. Foi o café que tinha. Ele não tinha um método novo. Ele não era tão arrojado. Até porque da onde ele vem, da escola que ele vem, o maior milagre é estar aos pés de Jesus. Naqueles dias o edito já havia sido deliberado por Jerusalém, que todo aquele que tivesse qualquer palavra ou atitude que demonstrasse que Jesus era o Cristo deveria ser expulso da sinagoga. Se isso servia para qualquer judeu, imagine para o principal da sinagoga. Só que ele percebeu que a vida da sua filha valia mais do que todo o status, todo o prestígio, mais do que o seu salário, do que o seu CNPJ, do que seu seguro social. Chega uma hora da vida que Deus permite situações semelhantes a que Jairo viveu, para você entender o que realmente tem valor na sua vida. Jairo entendeu isso e é maravilhoso ver isso nele. Ele arreia tudo aos pés de Jesus. O texto diz que ele chega e se prostra diante dele, vai direto aos seus pés. Mas eu amo que Jairo não é hipócrita. Ele é intencional. Ele não é interesseiro. Algumas pessoas não vão saber a diferença. Mas ele é intencional. Vou ter que perder? Vou renunciar? Vou. Mas também sei o que eu vou conseguir. É ele que pode trazer minha filha de volta, então é para ele que eu vou pedir. E o que eu vou ter que fazer? Vai ter que botar tudo de lado, então eu vou.
E aí ele vai direto aos pés. Completa para mim, por favor. Ele vai direto aos? Ele vai direto aos? Só que ele não é hipócrita. Ele vai aos pés, mas ele diz: rogo-te que entres em minha casa e que imponhas as. Isso é lindo. Porque tem gente querendo trazer uma falsa espiritualidade. Não, eu estou aos pés. Eu não quero nada. Se não quer nada, você não sabe aos pés de quem você está. Não sabe, irmão. Desculpa, mas não sabe. Não vem dar uma de que você é mais adorador do que qualquer um que está aqui, só porque você conhece palavras e canções que expressam uma adoração desprovidas de interesse. Eu não vou nem entrar nesse mérito, que isso me irrita tanto. Porque uma das coisas que mostram quem Deus é justamente o que Ele faz. Então você não consegue destituir quem Deus é daquilo que Ele faz. Isso é uma história que alguém foi criando ao longo dos anos sobre uma adoração que parece puritana, mas não é verdadeira. Porque uma adoração verdadeira deve ser intencional. É orientação bíblica, é orientação de Davi, é orientação do seu filho no auge da sabedoria, Salomão, dizendo: quando você se apresentar diante de Deus, pense no que você vai falar. Querendo dizer, não se apresenta diante de Deus sem intencionalidade, sem objetividade, sem compreender diante de quem você está. Seja para adorar, seja para pedir, seja para fazer qualquer coisa, compreenda diante de quem você está. Quando o Senhor vai dar o cântico dele a Moisés, antes de partir, antes do Senhor colher, ele vai dizer assim: Moisés, ensine os filhos de Israel a cantar essa canção. Como é que era a canção? Em Deuteronômio, a canção dizia assim, ó: diga para o meu povo tudo que eu fiz nesse deserto. Diga que eu fui coluna de fogo durante a noite. Diga que eu fui nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Diga que eu fiz maná descer do céu. Diga que eu tirei azeite da dura pernedeira. Diga que a água que saiu da rocha foi eu que mandei. Diga tudo que eu fiz. Diga que eu não deixei a roupa consumir, eu não deixei o sapato abrir. Diga que eu fui o vento que soprou do outro lado do mar. Diga que eu também fui o cajado que abriu o mar do lado de cá. Diga. Aí ele vai usando o tempo e ele vai dizendo assim: olha, diga tudo o que eu fiz. E ele termina a canção dizendo para Moisés: ensina os pais a cantarem essa canção aos seus filhos, porque quando isso aqui passar, Moisés, eu quero que, ouvindo eles o que eu fiz, eles saibam quem eu sou. Se você não soubesse, olhe para mim, se você não soubesse o que Deus faz, você também não teria conhecimento de quem Ele é. Porque suas maravilhas dizem quem Ele é. Escute isso. Você não adoraria o seu igual. Desculpa, mas eu vou falar. Você não adora a Deus porque você é bonitinho e legal. Você adora a Deus porque alguma coisa Ele já fez. E a experiência que você teve transcende. É a entrega dessa adoração a qualquer outra coisa ou pessoa. Agora, isto está pautado no que Ele fez, ou na sua consciência do que Ele realizou. Então essa história de Deus, eu tenho vergonha, eu nem tenho coragem de pedir nada, isso tem a ver com a sua dificuldade de compreender a paternidade, a filiação, a graça de Deus. Porque você foi doutrinado a crer em mérito. Brasileiro, na casa do bom homem, quem não trabalha, não come. Você foi doutrinado assim. Trabalhe para ter, trabalhe para ser, estude para conseguir. Mérito. Aí você entra na cultura da graça do reino de Deus. Por isso que você se sente culpado quando descansa. Se sente mal. Se sente... Você não consegue se sentir agraciado. Você só consegue se sentir no máximo constrangido com as bênçãos de Deus. E por que isso acontece? Porque você legitima orações ligadas à necessidade. Quanto mais necessitada for a oração, mais chance Deus tem de me ouvir. Logo eu me torno alguém que só estreita o meu relacionamento com Deus quando eu preciso. Mentira ou verdade, gente? Tanto é que tu é bom de campanha e ruim de vida devocional. Nós somos assim. Nós somos assim. Por causa de todo esse sistema educacional e a distância da cultura do reino. Aí, olha o que Jairo está fazendo. Ele entende de adoração. Ele sabe que tem que se prostrar e que tudo tem que ir aos seus pés. Vamos lá? Tudo tem que ir aos seus.
Só que ele é intencional na sua busca. Eu estou aos pés, mas não sou hipócrita. Vamos falar a verdade? Vim aos pés porque reconheço quem tu és. Estou aos pés porque ao reconhecer quem tu és, também sei o que podes fazer. Então eu vim aqui te adorar aos seus pés, mas eu vim pedir as suas mãos. Pedir suas mãos. Vamos falar rasgado? Chegou aos pés. Não tenha vergonha de pedir as mãos, porque tudo que você precisa vem dele. Davi disse assim: se tu abres o céu e rega a terra, eles comem. Se tu fecha as águas das nuvens, eles padecem. Porque todos, todos os que creem e os que não creem, os bons crentes e os que não são tão bons, os fervorosos e os incrédulos, todos. Como é que se fala todos em inglês? Como é que se fala? Todos em inglês. Então fale em inglês aí, fale. Fale, repita isso, repita, fale em inglês que eu falo em português. Fale, abre a boca, menino, fale, moça. Todos, os que estão aqui, os que não vieram, os que creem em Deus, os que não creem, todos esperam de ti o sustento das tuas mãos. A providência vem dele, o ar que você respira vem dele. Então vai ficar de falso puritanismo, sem pedir o que você precisa. Por quê? Porque tu achas que é mais adorador quando pede menos. Tu achas que é crente melhor do que o outro por não pedir tanto. Ok, quer manter a falsa santidade? Vai com tudo. Mas quando vê alguém receber o que pediu, não finge que não viu. Curte, comenta, compartilha. Porque Deus faz. É errado se curvar só diante das mãos. É errado querer só as mãos. É errado, diga comigo, é errado. É errado, não é isso que eu estou pregando. Você chega aos pés, aonde você chega? Mas é um desperdício achar que te torna mais crente não pedir as mãos. É um desperdício. E o que tem de crente desperdiçando isso no relacionamento com Deus por falso puritanismo, por falsa adoração. Ai, porque tal coisa eu não tenho nem coragem de pedir para Deus. Como se Deus tivesse suas ocupações, como se o tempo de Deus fosse equivalente ao seu, como se Deus estivesse cansado como você. E por que seu relacionamento tem andado assim com Deus? Porque a verdade é que o Deus que você diz adorar se tornou a versão idealizada da sua consciência, e não o Deus que a palavra de Deus diz. Você atribui a Deus sentimentos que só visitam você, padrões de moralidade que só alcançam você. Então na hora de se relacionar com Deus, o filtro da desgraça desses padrões, suas orações passam por eles, sua maneira de se relacionar com Deus passa por eles. Então sua fé arrefece no filtro. Porque você pensa: se eu fosse Deus eu não ouviria essa oração, porque eu tenho consciência do que eu fiz hoje. E isso vai diminuindo sua fé. Eu estou falando besteira, gente? É isso. Mas eu amo, porque Jairo sabe o que é ser interesseiro. Mas aqui ele prova também que sabe o que é ser intencional. Deus não tem um minuto para interesseiro, mas tem todo o tempo para quem é intencional. Tanto é que não sou eu que estou falando isso para te agradar. Olha o que o texto diz, que quando ele solicita e fala: rogo-te que entres em minha casa e que imponhas as mãos sobre a minha filha, para que tocando ela sare e viva. Olha o que Jesus disse: vou com você. Quando? Agora. Aí o texto diz assim: e foi Jesus com ele. Foi Jesus com ele. Irmão, tu tem noção do que é isso? Imagina tu chegar pensando que vai ter um monte de burocracia. Aí tu diz: Jesus, então a situação é essa. Aí Jesus diz: vamos. É o que está acontecendo. Vamos lá, vai ser conforme a tua fé. Por quê? Quero que entres em minha casa, quero que imponhas as mãos sobre a minha filha para que ela sare e... Parece que ele está pedindo uma coisa difícil demais, sim ou não? Jesus é a pessoa mais popular de Jerusalém e do mundo naqueles dias, sim ou não? E como que consegue um horário tão fácil assim? Você tem insistido tanto na agenda? Ele diz: vamos. Tem coisa que você pensa que não vai receber, porque não está acostumado a ser intencional.
Aí quando acontece você diz, olha, vamos lá, e vai. Aí no caminho acontece tudo aquilo com a mulher. Aí veja a situação de Jairo. Olha a situação, é o último tópico e eu encerro aqui. Ele, tão crente a beça hoje, hein? Trouxe pandeiro? Tô brincando. Aí ele vai no caminho, acontece aquilo tudo com a mulher. Justamente na hora que ela está recebendo o milagre dela. Qual é o milagre dela? Cura, vamos lá? Qual é o milagre dela? Ela recebeu ela foi buscar Qual era o milagre que Jairo queria quando foi buscar Jesus? Cura. Qual era o milagre que Jairo queria quando foi buscar Jesus? A fé dele era uma fé poderosa para cura. Jairo tinha fé para curar a filha dele, sim ou não? Sim. Aí no caminho ele vê aquela mulher receber o que ele pediu primeiro. Na hora que ela está recebendo a maior vitória da vida dela, que por sinal é cura, que é o que ele também pediu primeiro, ele vê ela receber na frente dele o que ele pediu primeiro. E como se isso já não fosse emocionalmente complicado, psicologicamente complicado, na hora que tudo isso está acontecendo, chega a gente da casa dele. Jairo, esquece, deixa pra lá, não importa, não precisa mais, a menina já morreu. Então vamos lá, Jairo foi buscar ressurreição? Não, a fé dele, vamos falar da fé que a gente tem. A fé dele era o suficiente para curar. Rogo-te que entres em minha casa e impõe a mão sobre a minha filha, para que ela sare e viva, para que ela sare. Então eu fui buscar a cura. Só que no meio do caminho, a menina, agora ele não precisa de cura. Agora ele precisa de quê? Ressurreição. Vamos ser honestos, não dá uma de emocionado não. Vamos ser honestos. A fé usada para curar é o mesmo nível de fé usado para ressuscitar? Isso, não seja emocionado, vamos ser honestos. A fé que ressuscita cura? Sim ou não? Sim, é sinal que uma pessoa tem. Camila, mas a fé não tem tamanho. Você é louco? Se tem uma das coisas que a palavra de Deus em Cristo mais vai revelar no Novo Testamento, são as medidas de acordo com a fé. Jesus está dormindo no barco, acordam ele por causa de uma tempestade. Ele fica indignado, porque ao ver dele, eles poderiam ter aquietado. Tanto é que ele levanta. Jesus está num sono profundo. O barco está mexendo, tempestade. Rapaz, a Bíblia fala que o sono do justo é maravilhoso. Você imagina o sono do justo. Jesus está dormindo um sono profundo e acordam ele, mestre, não te dá que pereçamos. Ele levanta, geração incrédula, não me acorda. Geração incrédula, até quando vocês vão me ter com vocês? Como quem diz assim, se é peixe pequeno, vocês podiam ter resolvido isso e ter me deixado dormir. Porque a gente é uma pessoa que tem que dormir no meio de uma tempestade, é porque não tem hora para dormir mesmo, não. Deixa o homem dormir. Mas não, levanta e pá. Vento. Aquieta, mar. Calma. Aí eles, quem é este que até o vento e o mar me obedecem? Aí ele termina dizendo, vocês são homens de pouca ou pequena. Em contrapartida a isso, já falamos sobre isso, pastor Lio falou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer a esta montanha, saia daí e precipite-se, vai dar um mergulho no mar, ela vai te obedecer, ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão. Quem já viu um grão de mostarda aí, gente? É miúdo ou não é? É menor do que uma tarraxa de brinco. Miudinho, miudinho. Então olha o que Jesus está dizendo. Se montanhas não estão se movendo é porque sua fé ainda não é física. Porque uma semente é pequena, mas é real. Você está entendendo isso aqui? Só que tudo que você tiver, ainda que pequeno, se for real, cresce. Meu Deus, é uma palavra profética. Quem está ligado, seja a boca de Deus agora. Olha para quem está do teu lado e diga assim, pode ser pequena, mas se for real, vai crescer. Meu Deus, meu Deus. Bota a mão no ombro de alguém. Eu estou sentindo graça de Deus. É a primeira vez que eu estou te pedindo para fazer isso. Impõe a mão sobre o ombro de alguém. Deixa essa pessoa perceber que ela não sentou do lado de qualquer um. Deixa ela perceber que
que Deus a assentou do lado de um profeta do eterno, de uma profetisa do Deus vivo. Bota a mão no ombro dele, bota a mão no ombro dela, sacode ele, acorda ela, melhora essa postura na cadeira e diga pra ela: vai crescer. Se é real, vai crescer. A fé que hoje cura doenças vai ressuscitar mortos. Mantenha essa fé que você tem, mantenha ela, que Jesus vai acrescentar naquilo que você ainda não tem. Deus vivo, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. As situações estão mais difíceis, não é porque Deus desistiu, não é porque você tem que desistir. Ele está dizendo: eu estou te treinando, porque a fé que te trouxe até aqui não é o suficiente para te levar até o final. Então eu vou te deixar ver coisas no caminho, eu vou te deixar experimentar coisas no caminho. Vai doer no caminho, vai acontecer coisas no caminho, mas nesse caminho eu vou te dar uma fé que ressuscita mortos, uma fé que faz infinitamente mais do que o que você veio me pedir. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Meu Deus, meu Deus, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai amadurecer. Recala. Oh, vai crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai tomar conta de você. Você não terá outra opção a não ser crer, a não ser crer. Você será conhecido como um homem de fé, você será conhecida como uma mulher de fé. Antes de enterrarem os mortos, vão dizer: chama ela, chama ele. Antes de assinarem o divórcio, vão dizer: chama ela, chama ele. Antes de dizer entuba, vão dizer: chama ela, chama ele. Uma oração deste homem: crê somente, creia, creia. Eu estou falando com profetas, eu estou falando com ministros, eu estou falando com aqueles a quem Deus está levantando hoje. Ei,